Ethan Caldwell tinha tudo: uma carreira em ascensão, uma noiva de fazer inveja e uma reputação impecável, construída sobre mentiras. Mas quando a mulher que abandonara há 7 anos entrou na sua festa de noivado de mão dada com um menino de 6 anos, que tinha os seus olhos, o seu mundo cuidadosamente construído, desfez-se em segundos. O que ele não esperava era a sua graça, a forma como ela lhe ofereceu uma oportunidade que ele nunca mereceu, transformando a sua cobardia numa chance de redenção. Enquanto o flash das câmaras disparava e os boatos se espalhavam como fogo em palha seca, Ethan enfrentou uma escolha impossível: continuar a esconder-se atrás do dinheiro da mãe e da aprovação da sociedade, ou reclamar a família pela qual tinha sido demasiado fraco para lutar. Esta é a história de um homem que teve de perder tudo para descobrir o que realmente importava, e de uma mulher cujo perdão se tornou a arma mais poderosa de todas. Se acredita em segundas oportunidades, saiba que esta jornada da vergonha à redenção o vai tocar mais do que espera. As taças de champanhe cintilavam sob os lustres de cristal. Ethan Caldwell estava no centro da sumptuosa sala de estar da mãe, rodeado por pessoas que mal o conheciam, mas que o elogiavam na mesma. Falavam dos seus projetos de arquitetura, do seu próximo casamento, do seu futuro brilhante. Cada palavra soava oca. Ajustou a gola da camisa. A sala estava demasiado quente, demasiado barulhenta, demasiado cheia. A sua noiva, Clara, estava do outro lado da sala num vestido que valeria mais do que a renda mensal da maioria das pessoas. Ela ria com as amigas, o som agudo e ensaiado. Tudo naquele momento devia tê-lo feito feliz, mas não estava. Ethan, querido. A mãe Margaret apareceu ao seu lado. O sorriso dela era perfeito, ensaiado ao longo de décadas de eventos em clubes de elite e galas de caridade. A senhora Henderson quer dar-te os parabéns. Anda. Ele seguiu porque era o que sempre fazia, apertou mãos, sorriu, disse as coisas certas, mas por dentro sentia-se a afogar-se em águas rasas. A porta principal abriu-se. Ethan olhou, esperando outro convidado com roupas caras. Em vez disso, viu-a, Amara. A respiração parou-lhe. O tempo pareceu abrandar, como se alguém tivesse carregado no botão de pausa no mundo inteiro. Ela estava à entrada, a usar um simples vestido cor de creme que, de alguma forma, ofuscava todos os vestidos de estilista na sala. A sua pele escura brilhava na luz suave. O cabelo estava penteado em tranças elegantes, que lhe caíam pelos ombros. Parecia confiante, serena, bonita, e segurava a mão de um menino. A criança olhou para a sala com olhos arregalados e curiosos. Usava uma camisa de botões e calças de sarja bege, os sapatos polidos e arrumados. Não devia ter mais de 6 anos. A pele era mais clara que a de Amara, mas mais escura que a de Ethan, uma mistura perfeita de ambos. O copo de Ethan escorregou da mão. Partiu-se no chão de madeira maciça. A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para olhar, primeiro para o vidro partido, depois para Amara e o menino, depois para Ethan. Clara atravessou a sala rapidamente, o tic-tac dos saltos contra o chão. Ethan, o que se passa? A voz dela tinha uma ponta, aquele tom de aviso que usava quando ele a envergonhava. Mas Ethan não conseguia mover-se. Olhava para Amara, para o menino, para a pequena mão aninhada na dela. Amara encontrou o seu olhar. Não parecia zangada, não parecia magoada. Apenas parecia calma, como se tivesse feito as pazes com algo há muito tempo. Olá, Ethan, disse ela suavemente. O menino olhou para ela, depois para Ethan. Mãe, é ele? Mãe. A palavra atingiu Ethan como um soco no peito. Sentiu Margaret enrijecer ao seu lado. Ouviu a respiração ofegante de Clara. Sim, meu amor, Amara disse gentilmente, apertando a mão do menino. É o teu pai. A sala explodiu em sussurros. Ethan ouviu fragmentos de conversa à sua volta. Pai? Ela disse pai? Eu não sabia que o Ethan tinha um filho. Quem é aquela mulher? Clara agarrou-lhe o braço. Ethan, do que é que ela está a falar? Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que podia ele dizer? Como podia explicar 7 anos de cobardia numa frase? Margaret deu um passo em frente, o sorriso de circunstância no lugar, mas os olhos eram gelo. Lamento, mas este é um evento privado. Acho que houve algum engano. Não há engano, Amara disse calmamente. Não levantou a voz, mas algo no seu tom fez com que todos ouvissem.
Acabamos de voltar para a cidade. Achei que era a altura de Daniel conhecer o pai. Daniel. O nome do seu filho era Daniel. O menino sorriu para Ethan, inocente e brilhante. Olá. A mãe disse que podia conhecer-te hoje à noite. Ela disse que eras simpático. As pernas de Ethan tremeram. Esta criança linda e perfeita achava-o simpático. Esta criança que existia por causa dele, que ele nunca conhecera, que ele abandonara antes mesmo de nascer. Não percebo, Clara disse alto. O rosto dela estava a ficar vermelho. Ethan diz-me que isto é alguma brincadeira. Mas Ethan não conseguia olhar para Clara. Não conseguia olhar para a mãe, ou para os convidados, ou para mais ninguém. Só conseguia olhar para Daniel. Posso falar contigo? Conseguiu com a voz rouca. Por favor? Amara estudou-o por um momento. Depois acenou com a cabeça. Daniel, fica aqui, está bem? Eu estarei ali onde me podes ver. Está bem, mãe. Ela caminhou em direção às portas de sacada que davam para o jardim. Ethan seguiu, as pernas a moverem-se em piloto automático. Atrás dele ouviu a voz zangada de Clara e a mãe a tentar acalmar os convidados. Ele não se importava. Lá fora, o ar fresco da noite atingiu-lhe o rosto. Grinaldas de luzes pendiam entre as árvores, projetando sombras suaves no pátio. Amara estava junto ao gradeamento, a olhar para o jardim. Não parecia nervosa. Não parecia chateada. Apenas parecia lá. Lamento, Ethan disse. As palavras pareciam pateticamente pequenas. Sinto muito. Eu sei. Como é que tu... Por que é que tu... Ele não conseguia formar um pensamento completo. Voltaste? Abri uma boutique no centro da cidade. A minha linha de moda está a correr bem. O Daniel precisava de estabilidade, de uma boa escola, de família por perto. O meu tio vive aqui. Tio Ray. Ethan lembrava-se dele vagamente. Um homem bondoso que tentara falar com ele uma vez antes de tudo desabar. Quando? Ethan perguntou. Quando é que voltaste? Há 3 semanas. 3 semanas. Ela estivera na mesma cidade durante 3 semanas e ele não tinha tido a menor ideia. O seu filho respirara o mesmo ar, caminhara pelas mesmas ruas e Ethan não soubera. Por que não me disseste? Amara virou-se para encará-lo. A sua expressão era gentil, mas firme. Porque eu precisava de ter a certeza de que esta era a escolha certa. Para o Daniel. Não para mim, não para ti. Para ele. E agora? Agora, acho que ele merece conhecer o pai. Se o pai quiser conhecê-lo. Claro que quero. As palavras explodiram dele. Claro que quero conhecê-lo. A voz dele quebrou-se. Pensei em ti todos os dias. Em ambos. O que fiz foi imperdoável. Talvez... Amara disse baixinho. Mas isso já não importa. O que importa é aquele menino lá dentro. Ele é inteligente, bondoso e divertido. Às vezes pergunta por ti. Não muitas vezes, mas às vezes. Eu nunca soube o que lhe dizer. Ethan sentiu lágrimas a arder nos olhos. O que dizias? Eu disse que eras jovem e assustado. Eu disse que cometeste um erro. Eu disse que às vezes as pessoas não estão prontas para serem pais, mas isso não significa que não se importem. Ela fez uma pausa. Eu nunca menti para ele, Ethan. Nunca lhe disse que eras uma má pessoa. Porque não és. Eras apenas um cobarde. A palavra picou porque era verdade. Ele tinha sido um cobarde. Quando a mãe descobriu sobre Amara, quando o ameaçou de lhe cortar os apoios, quando disse que o nome da família ficaria arruinado, ele cedeu. Escondera o casamento. Sugerira mantê-lo em segredo até a altura certa. E quando Amara lhe disse que estava grávida, ele entrou em pânico. Odeio quem eu era, disse ele. Eu sei. Consigo ver nos teus olhos. A voz de Amara suavizou-se. Mas odiar-te não muda nada. Ser pai para o Daniel pode mudar. Pela janela, Ethan conseguiu ver Daniel sentado nas escadas lá dentro, a baloiçar as pernas e a observá-los. Quando ele apanhou Ethan a olhar, acenou. Ethan acenou de volta, a mão a tremer. Não sei como fazer isto, admitiu. Nem ele, vão descobrir juntos. Amara afastou-se da balaustrada. Não estou a fazer isto para te magoar ou para causar problemas. Estou a fazê-lo porque toda a criança merece uma oportunidade de conhecer o seu pai. E todo o pai merece uma oportunidade de fazer melhor. Mesmo depois de tudo o que te fiz, ela olhou para ele por um longo momento. Especialmente então, porque guardar raiva só magoaria o Daniel. E eu amo-o demasiado para isso. Voltaram para dentro. A festa já tinha terminado em grande parte.
Margaret estava perto da porta com alguns convidados que se demoravam, o rosto uma máscara de fúria contida. Clara tinha desaparecido, provavelmente para a casa de banho para se recompor. Daniel saltou quando os viu. Falaram, somos amigos agora? Amigos. Uma palavra tão simples de um coração tão inocente. Ethan ajoelhou-se, ficando ao nível dos olhos do filho. De perto, podia ver-se no rosto de Daniel o formato do nariz, a curva do seu sorriso, mas também podia ver Amara, nos seus olhos castanhos quentes e na forma gentil como inclinava a cabeça. Gostaria de ser amigo. Ethan disse cuidadosamente, se estiver bem para ti. Daniel sorriu. A mãe diz que constróis prédios fixes com vidro e coisas assim. Sim, construo. Podes mostrar-me alguma vez? Adoraria. Podemos ir buscar um gelado? A mãe diz que gelado melhora tudo. Ethan riu, o som surpreendendo-o. Quando fora a última vez que ele tinha realmente rido? A tua mãe é muito inteligente. A mais inteligente. Daniel concordou seriamente. Amara tocou no ombro de Daniel. Devemos ir, meu amor. Está a ficar tarde. Está bem. Daniel olhou para Ethan. Vou ver-te outra vez? A pergunta era tão cheia de esperança, tão confiante, que Ethan sentiu o coração abrir-se. Sim, se a tua mãe disser que está bem, ela vai dizer. Ela disse que eras simpático. Ela nunca se engana com as pessoas. Depois de partirem, Ethan ficou na sala vazia. Cacos de vidro ainda cobriam o chão onde ele deixara cair o seu champanhe. As decorações da festa pareciam berberes agora, baratas e sem sentido. Clara apareceu do corredor. A maquilhagem estava perfeita novamente, a compostura restaurada. Precisamos de falar. Eu sei. É verdade. Tens um filho com aquela mulher? Aquela mulher. Como se Amara não fosse nada. Como se fosse um problema a ser resolvido. O nome dela é Amara. E sim, Daniel é meu filho. Por que não me disseste? Porque sou um cobarde. Clara piscou os olhos, surpreendida com a sua franqueza. Isto vai estragar tudo. Tu percebes isso? O casamento, a nossa reputação, a tua carreira. Eu percebo. Então, resolve. Paga-lhe para ela ir embora, o que for preciso. Ethan olhou para Clara. Realmente olhou para ela. Viu o cálculo nos seus olhos, a forma como ela já estava a planear o controle de danos. Ela não perguntou se ele estava bem. Não perguntou sobre Daniel. Só se importava com o impacto que isto teria nela. Não, disse ele. O quê? Ele é meu filho, Clara. Não vou fazê-lo ir embora. Não podes estar a falar a sério. Vais deitar fora o nosso futuro por um erro do teu passado? Ele não é um erro. O rosto de Clara endureceu. Então acho que fizeste a tua escolha. Ela saiu sem mais uma palavra. Ethan ouviu o carro dela arrancar na entrada, os pneus a chiarem ligeiramente enquanto ela se afastava demasiado depressa. Margaret aproximou-se dele lentamente. Parecia mais velha de repente, cansada. Percebes o que fizeste? Estou a começar a perceber. Essa criança, o nome dele é Daniel. Vai complicar tudo. As pessoas vão falar, os teus clientes, os teus parceiros, toda a gente que conhecemos. É isso que realmente queres? Ethan pensou no sorriso de Daniel, na forma como ele acenara pela janela, na confiança na sua voz quando perguntou se voltariam a ver. Sim, disse ele. É. A mãe balançou a cabeça. Eu eduquei-te melhor do que isto. Não, Ethan disse baixinho. Tu educaste-me para me importar mais com a reputação do que com as pessoas, mais com o dinheiro do que com o amor. Tu educaste-me para ser exatamente o tipo de homem que esconderia a sua mulher e abandonaria o seu filho. Ele encontrou o olhar dela. Não quero ser mais esse homem. Ele deixou-a ali e subiu as escadas para o seu antigo quarto. No dia seguinte teria de lidar com Clara, com o trabalho, com todas as consequências. Mas naquela noite, sentou-se na cama e olhou para o telemóvel. Devia ligar a alguém, pedir desculpa aos convidados, enviar uma mensagem a Clara, planear o seu próximo passo. Em vez disso, pensou em gelado e em prédios e num menino que achava que a mãe era a pessoa mais inteligente do mundo. E pela primeira vez em 7 anos, Ethan sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse tornar-se o homem que devia ter sido desde sempre. Na manhã seguinte, Ethan acordou cedo. Não tinha dormido muito. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Daniel, ouvia a sua voz a perguntar: "Vou ver-te outra vez?" Agarrou no telemóvel e abriu uma nova mensagem. Depois fixou o ecrã em branco.
O que se diz à mulher que se abandonou? Como se pede uma segunda oportunidade com a criança que nunca se conheceu? Os seus dedos pairavam sobre o teclado. Finalmente digitou: posso levar o Daniel para um gelado hoje? Eu falava a sério. Quero fazer parte da vida dele. C clicou em enviar antes que pudesse pensar demasiado. 3 pontos apareceram quase imediatamente. Depois, Scoops and Smiles na Main Street. 14 horas. Não te atrases. Ethan olhou para o relógio. Eram apenas 7 da manhã. Tinha 7 horas para esperar. 7 horas para descobrir como ser pai. Tomou banho e vestiu-se cuidadosamente, experimentando 3 camisas diferentes antes de decidir por uma simples camisa azul de botões. Demasiado formal, parecia que estava a esforçar-se demais. Demasiado casual, parecia que não se importava. Tudo parecia errado. À 1h30, dirigiu-se ao centro da cidade. A boutique, que Amara mencionara, devia estar por ali a algures. Conduziu lentamente, olhando para as montras. Então viu-a. Amara Bennett Designs. A montra era linda. Vestidos elegantes em cores ricas, drapeados em manequins com graça artística. O interior parecia acolhedor e convidativo, com paredes de tijolo exposto e iluminação suave. Pela janela, conseguia ver Amara a ajudar uma cliente, o sorriso dela genuíno e brilhante. Ela tinha feito isto, construído isto, tudo sozinha, enquanto criava o filho deles. Ethan sentiu a vergonha a arder novamente. Dirigiu-se à gelataria e estacionou. Estava 20 minutos adiantado, mas não conseguia ficar parado. Caminhava de um lado para o outro no passeio, verificando o telemóvel a cada 30 segundos. Exatamente às 2 horas, o carro de Amara parou. Daniel praticamente saltou, o rosto brilhante de entusiasmo. Vieste, disse ele correndo. Claro que vim. Ethan ajoelhou-se novamente, encontrando os olhos de Daniel. Parecia importante estar ao nível dele para mostrar respeito. Prometi. Não prometi. Muitas pessoas prometem coisas. Daniel disse com naturalidade, sem amargura. Apenas uma simples observação sobre o mundo. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer acusação poderia ter feito. Amara aproximou-se mais lentamente. Usava jeans e uma blusa amarela suave, as tranças presas num rabo de cavalo. Parecia cansada, mas bonita. 2 horas, disse ela. Foi o que combinamos, e o Daniel não pode ter mais do que uma bola ou vai estar a saltar pelas paredes a noite toda. Eu ouvi isso, mãe, Daniel gritou. Já estava a colar a cara na montra da gelataria, a estudar os sabores. Era para ouvires, Amara respondeu. Depois mais baixinho para Ethan. Ele está entusiasmado, mas também está nervoso. Sê paciente com ele. Serei, prometo. Não faças promessas que não podes cumprir, Ethan, não a ele. Não farei. Ela estudou o rosto dele por um momento, depois acenou com a cabeça. Estarei na boutique, se precisares de mim. É apenas a 3 quarteirões. Eu sei. Vi-a esta manhã. Algo cintilou na expressão dela. Surpresa, talvez, ou algo mais suave. 2 horas, repetiu ela. Depois voltou para o carro. Ethan viu-a afastar-se, depois virou-se para encontrar Daniel à espera na porta. Podemos entrar agora? Daniel perguntou. Absolutamente. A loja estava movimentada, cheia de famílias e casais a desfrutar da tarde quente. Ficaram na fila, Daniel quase a vibrar de excitação enquanto explicava as importantes diferenças entre Rocky Road e Chocolate Chip. O tio Ray diz que Mint Chocolate Chip é a única escolha verdadeira, mas eu acho isso uma bobagem. Daniel disse seriamente. Há tantos sabores bons, por que escolher só um? O tio Ray é tio da tua mãe? Sim. Ele é muito velho, mas muito fiche. Ensina-me coisas. Que tipo de coisas? Como pescar, como arranjar coisas. Ele diz que um homem deve saber usar as mãos. Daniel ergueu as suas pequenas mãos e examinou-as. Mas as minhas ainda são muito pequenas. Ethan sorriu. Vão crescer. As tuas cresceram? Acabaram por crescer. Chegaram ao balcão. Daniel pediu morango com granulado. Ethan pediu baunilha. Demasiado nervoso para tomar qualquer outra decisão. Sentaram-se numa pequena mesa junto à janela, e Ethan observou Daniel atacar o seu gelado com pura alegria. Este é o melhor dia, Daniel anunciou com gelado rosa no queixo. Mesmo? Bem, não o melhor. Melhor. O melhor foi quando a mãe fez o desfile de moda, e toda a gente aplaudiu. Mas este é muito bom. Conta-me sobre o desfile de moda.
O rosto de Daniel iluminou-se. Durante os 20 minutos seguintes, ele contou tudo a Ethan. Sobre como Amara desenhava roupas, sobre as modelos que as usavam, sobre as luzes e a música e os aplausos. Contou a Ethan sobre o apartamento deles, sobre a sua escola, sobre o seu melhor amigo Marcos, que colecionava pedras. Ethan ouviu cada palavra, memorizando a voz do filho, as suas expressões, a forma como ele movia as mãos quando ficava realmente entusiasmado com algo. Posso perguntar-te uma coisa? Daniel disse de repente, a voz mais baixa. Qualquer coisa. Por que não quiseste conhecer-me antes? A pergunta era tão direta, tão inocente, que Ethan sentiu a garganta apertar. Como explicar a cobardia a um menino de 6 anos? Não foi que eu não quisesse conhecer-te, Ethan disse cuidadosamente. Eu estava assustado. De mim? De mim mesmo. De não ser bom o suficiente para ti. Daniel considerou isto, lambendo o seu cone de gelado pensativamente. A mãe diz que ter medo é normal. Toda a gente tem medo às vezes. A tua mãe tem razão. Ela costuma ter. Ainda tens medo? Um pouco. Mas estou mais entusiasmado do que assustado agora. Eu também. Daniel sorriu. Queres ver uma coisa? Claro. Daniel tirou um pequeno papel dobrado do bolso. Alisou-o cuidadosamente na mesa. Era um desenho feito a lápis de cera. 3 bonecos de pau estavam em fila de mãos dadas. Um tinha cabelo amarelo, outro tinha cabelo castanho, um era mais pequeno que os outros. Esse és tu. Essa é a mãe. Esse sou eu. Daniel explicou apontando para cada figura. Eu desenhei-o ontem depois de a mãe dizer que íamos ver-te. Ethan olhou para o desenho. As figuras eram simples, infantis, perfeitas. Acima delas, Daniel escrevera em letras irregulares. A minha família. Posso ficar com isto? Ethan perguntou a voz rouca. Mesmo, tu queres? Mais do que tudo. Daniel sorriu. Está bem, faço mais. Eu gosto de desenhar. Terminaram o gelado e caminharam lentamente de volta para a boutique de Amara. Daniel apontou marcos importantes. A biblioteca onde iam às terças-feiras, o parque com os bons baloiços, a pastelaria que fazia os melhores biscoitos. É ali que o tio Ray vive, Daniel disse, apontando para um prédio de apartamentos. Nós também vivemos lá. Em andares diferentes, no entanto. Gostas de lá? É bom. Melhor do que o nosso antigo lugar. Aquele era mais pequeno. Ele fez uma pausa. Vives numa casa grande? Eu também vivo num apartamento, na verdade, no centro da cidade. Posso vê-lo alguma vez? A pergunta era tão cheia de esperança que Ethan quis dizer que sim imediatamente. Mas pensou no aviso de Amara. Não faças promessas que não podes cumprir. Teremos de perguntar à tua mãe, disse ele. Mas eu gostaria muito disso. Chegaram à boutique. Pela janela, Ethan conseguiu ver Amara a separar amostras de tecido. Ela levantou a cabeça quando eles se aproximaram e a sua expressão suavizou-se quando viu o rosto de Daniel manchado de gelado. Ela saiu com um toalhete na mão. Divertiram-se? A melhor vez de sempre, Daniel anunciou. Falamos sobre tudo, e o Ethan disse que também estava assustado, e eu dei-lhe o meu desenho. Amara olhou para Ethan com surpresa nos olhos. Depois ajoelhou-se e limpou o rosto de Daniel. Fico feliz, meu amor. Agora entra e diz olá ao tio Ray. Ele passou por cá há uns minutos. O tio Ray está cá? Fixe. Daniel abraçou Ethan rapidamente. Um gesto breve e espontâneo que fez o peito de Ethan apertar. Depois correu para dentro. Amara levantou-se lentamente. Ele deu-te o desenho? Deu. Ethan tirou-o cuidadosamente do bolso. Vou guardá-lo para sempre. Ela olhou para o desenho e algo doloroso atravessou o seu rosto. Ele anda a desenhar esses há anos, versões diferentes, sempre as mesmas 3 pessoas. Amara, não. Ela ergueu uma mão. Não te estou a dizer isto para te fazer sentir culpado. Estou a dizer-te para que percebas o que isto significa para ele. Não podes fazer isto pela metade, Ethan. Não podes ser o pai dele quando é conveniente e desaparecer quando é difícil. Ele merece mais do que isso. Eu sei. Sabes? Porque toda a tua vida girou em torno do que é conveniente, do que fica bem, do que mantém a tua mãe feliz e a tua reputação intacta. A voz dela não era de raiva, apenas de cansaço. Preciso de saber que isto é real, que estás mesmo pronto para o colocar em primeiro lugar. Estou. Juro que estou. Então prova-o, não a mim, a ele. Ela virou-se para voltar para dentro, mas Ethan segurou-lhe o braço gentilmente. Ela olhou para trás,
as sobrancelhas erguidas. Obrigado, disse ele, por me deixares vê-lo, por não me teres excluído completamente. Não tinhas de o fazer. Não, ela concordou. Não tinha. Mas lembro-me do homem com quem casei, Ethan. Antes que o medo o diminuísse, estou a dar-te a oportunidade de seres esse homem novamente. Ela soltou o braço, mas sem rudeza. Não a desperdices. Ela entrou, deixando Ethan parado no passeio com um desenho a lápis de cera e o coração cheio de determinação. Ele olhou novamente para o desenho. 3 figuras de mãos dadas. Uma família. Ele tinha perdido isso uma vez, pela sua própria cobardia. Não o perderia de novo. A foto tornou-se viral na terça-feira. Ethan devia ter previsto. Na era dos smartphones, a privacidade era uma ilusão. Mas quando Daniel lhe pediu para ir à praia no sábado, Ethan não pensou em câmaras ou consequências. Pensou apenas no filho. Passaram a tarde a empinar papagaios e a construir castelos de areia. Daniel riu tanto que ficou com soluços quando Ethan se sentou acidentalmente na água rasa. Amara juntou-se a eles ao pôr do sol, e Daniel insistiu que tirassem uma fotografia todos juntos. Uma mulher por perto ofereceu-se para atirar. Ficaram lado a lado, Ethan, Amara e Daniel entre eles, e sorriram enquanto o sol pintava o céu de laranja e rosa atrás deles. Foi um dos melhores momentos da vida de Ethan. Agora estava em todo o lado. A família secreta de Caldwell lia-se numa manchete. Passado oculto revelado, dizia outra. Os comentários eram piores. Especulação, julgamento, mexericos a espalhar-se como veneno por todas as plataformas de social media. Ethan estava sentado no seu escritório, a olhar para o ecrã do computador. O telemóvel vibrava constantemente. Mensagens de colegas, e-mails de clientes, chamadas perdidas da mãe. O seu sócio, Richard, bateu uma vez e entrou sem esperar. Tinha a cara fechada. Precisamos de conversar. Eu sei. 3 clientes ligaram esta manhã, preocupados com a publicidade. O projeto Morrison, em particular, são pessoas com valores familiares tradicionais, Ethan. Isto fica mal. Eu tenho um filho. Isso não é mal. Isso é apenas verdade. Um filho que nunca mencionaste, com uma mulher de quem nunca falaste a ninguém. Richard sentou-se pesadamente. Ajuda-me a entender. Eras casado com ela? Ethan respirou fundo. Sim, há 7 anos. Por pouco tempo. E escondeste-o? Sim. Por quê? Porque tinha vergonha. As palavras tinham um sabor amargo. A minha mãe tinha certas expectativas. A Amara não se enquadrava nelas. Por isso escondi o nosso casamento. E quando ela engravidou, fugi. Richard ficou em silêncio por um longo momento. Santo Deus, Ethan. Eu sei. Os sócios vão reunir-se esta tarde. Vão querer respostas. O que queres que eu diga? A verdade seria um bom começo. Richard levantou-se. Mas precisas de controlar esta narrativa rapidamente. Neste momento, pareces um homem que abandonou a família. Não é o tipo de reputação com que podemos trabalhar. Depois de Richard sair, Ethan abriu o telemóvel. Mais mensagens. Mais chamadas perdidas. Uma da Clara que dizia apenas: espero que estejas feliz. Depois, viu o nome da Amara. O Daniel viu alguns comentários online. Os miúdos na escola estão a falar. Ele está confuso e aborrecido. Precisamos de conversar. O estômago de Ethan revirou-se, agarrou nas chaves e saiu do escritório sem dizer a ninguém para onde ia. 20 minutos depois, bateu à porta de Amara. Ela abriu imediatamente, com o rosto crispado de preocupação. Onde é que ele está? Perguntou Ethan. No quarto dele. Não quer falar comigo. Ela fez-se a um lado para o deixar entrar. O apartamento era modesto, mas acolhedor, cheio de cor e luz. Desenhos cobriam o frigorífico. Uma pequena mesa de jantar tinha amostras de tecido e esboços. Aquela era a casa deles, a vida deles, e Ethan tinha trazido o caos para ela. O que é que ele viu? Alguém na escola mostrou-lhe uma fotografia no telemóvel do pai ou da mãe. Chamou-lhe um segredo. Perguntou por que é que o pai o escondia. A voz de Amara falhou ligeiramente. Ele tem 6 anos, Ethan. Não percebe por que é que as pessoas estão a dizer coisas más. Vou resolver isto. Como? Não podes reverter esta situação. Posso tentar. Ele dirigiu-se ao quarto de Daniel e bateu suavemente. Daniel, é o Ethan. Posso entrar? Silêncio. Por favor, quero explicar. A porta abriu uma fresta. Os olhos de Daniel estavam vermelhos de tanto chorar. Por que é que me escondeste? Ethan ajoelhou-se.
Posso entrar e contar-te? Daniel hesitou. Depois abriu mais a porta. O seu quarto era pequeno, mas alegre, com pôsteres de super-heróis e uma prateleira cheia de desenhos. Ele sentou-se na cama, abraçando um urso de peluche. Ethan sentou-se no chão, dando espaço a Daniel. Eu não te escondi por causa de nada que tenhas feito. Tu percebes isso, certo? Não fizeste nada de errado. Então por quê? Como é que se explicava racismo estrutural a um miúdo de 6 anos? Como é que se falava da própria fraqueza sem dar desculpas? Às vezes, os adultos fazem escolhas erradas porque têm medo, disse Ethan lentamente. A minha família tinha certas ideias sobre com quem eu devia casar, como a minha vida devia ser. Quando conheci a tua mãe, eu amei-a, mas tive medo que a minha família não a aceitasse. Por isso mantive o nosso casamento em segredo. Porque a mãe é negra. A franqueza da pergunta surpreendeu-o, mas claro que Daniel entenderia. Ele vivia na sua pele todos os dias. Já sabia que o mundo nem sempre era justo. Sim, disse Ethan honestamente. Isso fez parte. Isso é estúpido. Tens razão. Foi estúpido. Foi cobarde e errado. E magoei a tua mãe por causa disso. E perdi 6 anos sem te conhecer porque tive demasiado medo de defender o que importava. Daniel mexeu na orelha do urso. Ainda achas que foi errado que a mãe é negra? Não, nunca achei que isso fosse errado. Eu achei... A voz de Ethan embargou. Eu achei que não era forte o suficiente para lidar com outras pessoas a achar que era errado. Mas enganei-me nisso também. A tua mãe é a pessoa mais forte, mais inteligente e mais bonita que alguma vez conheci. E tu és a melhor coisa que eu nunca soube que me faltava. A sério? A sério. E lamento que as pessoas estejam a falar. Lamento que alguém te tenha feito sentir mal na escola. Isso é culpa minha, não tua. O que vais fazer? Vou dizer a verdade. Toda ela. E vou garantir que todos saibam o orgulho que tenho em ser teu pai. Daniel estudou-o com aqueles olhos sérios e sábios para a idade. Prometes? Prometo. Está bem. Daniel escorregou da cama e abraçou Ethan com força. Estou contente por seres o meu pai, mesmo que as outras pessoas sejam esquisitas com isso. Ethan abraçou o filho, sentindo as lágrimas escorrerem-lhe pelo rosto. Eu também. Quando saiu do quarto de Daniel, Amara estava na cozinha de braços cruzados. A sua expressão era ilegível. Ele está bem? Perguntou ela. Acho que sim, por agora. E tu? Estás bem? Não. Ethan passou a mão pelo cabelo. Mas vou ficar. Preciso de fazer uma declaração. Esclarecer a situação. Tem cuidado, Ethan. Quanto mais disseres, mais as pessoas vão escavar. Isto pode piorar antes de melhorar. Não me importo. Não vou deixar o Daniel pensar que tenho vergonha dele. A expressão de Amara suavizou-se ligeiramente. E a tua carreira? A tua mãe? A Clara? A Clara terminou o nosso noivado. A minha mãe mal me fala. E a minha carreira... Ele encolheu os ombros. Vou dar um jeito. Mas não vou dar um jeito escondendo-me mais. Ela estudou-o por um longo momento. Tu dizes isso a sério? Digo. Então eu vou apoiar-te. O que quer que decidas dizer. Ela fez uma pausa. Mas Ethan, não o faças por mim. Nem sequer apenas pelo Daniel. Falo porque é a coisa certa. Porque não podes construir uma vida real sobre mentiras. Eu sei. O telemóvel dele vibrou. O nome da mãe piscou no ecrã. Ele recusou a chamada. Provavelmente devias falar com ela mais cedo ou mais tarde, disse Amara. Mais cedo ou mais tarde. Não hoje. Houve uma batida à porta. Amara abriu-a, revelando um homem negro mais velho, de cabelo grisalho e olhos bondosos. Vestia roupa de trabalho e trazia uma caixa de ferramentas. Tio Ray, disse Amara com alívio. Entra. Ray entrou, acenando educadamente para Ethan. Soube que havia problemas. Vim ver o meu sobrinho preferido. Ele está no quarto. Sente-se melhor agora. Ray olhou para Ethan com um olhar avaliador, mas não hostil. Tu és o pai. Sim, senhor. Bom, o Daniel precisa de ti. Ray pousou a sua caixa de ferramentas. Mas se voltares a magoar o rapaz, vamos ter problemas. Entendido? Entendido. Ray acenou satisfeito. Amara, onde é que está o lavatório da casa de banho? Disseste que estava a pingar. Pelo corredor, mas tio Ray, não precisas de... Disparate. Não posso deixar-te desperdiçar água. Ele pegou na caixa de ferramentas e dirigiu-se pelo corredor chamando. Daniel, vem ajudar o teu tio Ray a arranjar este lavatório. Daniel saiu do quarto com o rosto a iluminar-se. A sério? Posso usar a chave inglesa? Se tiveres cuidado.
Eles desapareceram na casa de banho, deixando Ethan e Amara sozinhos na cozinha. Ele é bom com ele, disse Ethan. Ele tem sido o mais próximo de um pai que o Daniel teve. O tom de Amara não era acusatório, apenas factual. O Ray ensinou-o a andar de bicicleta, levou-o à pesca, mostrou-lhe como ser um bom homem. Eu não conseguiria ter feito isto sem ele. Devia agradecer-lhe. Devia ser como ele. Aparecer. Ser consistente. Amar sem condições. Ela serviu 2 copos de água e entregou-lhe um. É isso que o Daniel precisa. Não de grandes gestos ou declarações públicas. Apenas de ti, presente. Eu quero ser. Quero estar aqui para tudo. Então está aqui. Não apenas quando é conveniente. Não apenas quando te faz sentir menos culpado. Está aqui quando ele está doente às 3 da manhã. Está aqui para as reuniões de encarregados de educação e para as festas de aniversário e para os momentos aborrecidos e cotidianos que compõem uma vida. Estarei. Veremos. Ela não estava a ser cruel, apenas realista. As palavras são fáceis, Ethan. São as ações que importam. Da casa de banho, ouviram a risada deliciada de Daniel e as instruções pacientes do tio Ray. O som era tão normal, tão pacífico, que Ethan sentiu o coração doer de saudade. Era isto que ele tinha perdido. Era isto que ele tinha deitado fora. Mas talvez, só talvez, ele conseguisse recuperá-lo. Naquela noite, Ethan ficou na secretária até a meia-noite, a escrever e reescrever uma declaração. Queria acertar, sem rodeios, sem jargão corporativo, sem se esconder atrás de uma linguagem cuidadosamente elaborada. Apenas a verdade. Finalmente, gravou um vídeo no telemóvel. As mãos tremeram ligeiramente ao carregar em gravar. O meu nome é Ethan Caldwell. A maioria de vocês conhece-me como arquiteto, empresário, alguém que projeta edifícios e mantém uma certa imagem. Mas há muito que não sabem sobre mim, coisas que mantive escondidas porque tive medo. Há 7 anos, apaixonei-me por uma mulher incrível chamada Amara Bennett. Ela era inteligente, talentosa e bondosa, e casei com ela. Mas mantive o nosso casamento em segredo da minha família e amigos, porque fui um cobarde, porque ela era negra e eu era branco, e deixei que o potencial julgamento de outras pessoas importasse mais do que o meu compromisso com ela. Quando Amara engravidou, eu fugi. Deixei-a enfrentar isso sozinha, enquanto me escondia atrás do dinheiro da minha mãe e do meu próprio medo. Durante 6 anos, fingi que não tinha um filho. Perdi o seu nascimento, as suas primeiras palavras, os seus primeiros passos, tudo. Não porque Amara o tenha afastado de mim, mas porque eu era demasiado fraco para os reivindicar. Recentemente, Amara voltou para a cidade e ela fez algo extraordinário. Apesar de tudo o que eu tinha feito, apesar de todas as razões que ela tinha para manter Daniel afastado de mim, ela deixou-me conhecer o meu filho. Ela deu-me uma oportunidade que eu não merecia. Estou a contar-vos isto porque a verdade importa. Porque o meu filho merece um pai que não tenha vergonha dele. Porque Amara merece melhor do que ser chamada uma qualquer ou um erro do meu passado. Ela construiu um negócio de sucesso, criou um filho incrível e mostrou-me mais graça do que eu alguma vez lhe mostrei. Se os meus clientes ou colegas tiverem um problema com isto, eu entendo. Mas não vou pedir desculpa pelo meu filho. Não o vou esconder nem fingir que não existe. Não mais. Falhei uma vez. Não voltarei a falhar. Ele publicou antes que pudesse mudar de ideias. A resposta foi imediata e avassaladora. Comentários de apoio misturavam-se com duras críticas. Pessoas elogiavam a sua honestidade. Pessoas chamavam-lhe hipócrita. O vídeo foi partilhado centenas de vezes numa hora. O telemóvel dele tocou. Richard, que raio fizeste? A voz de Richard estava tensa de raiva. Eu disse a verdade. Acabaste de cometer suicídio de carreira. Os sócios estão furiosos. O projeto Morrison está definitivamente perdido. Vamos perder mais clientes por causa disto. Lamento o dano à empresa, mas não me arrependo de o ter feito. Ethan, apresento a minha demissão se é isso que os sócios querem. Não te vou arrastar comigo. Richard ficou em silêncio por um momento. Eles vão reunir-se amanhã para discutir a tua sociedade. Compreendo. Compreendes? Compreendes o que estás a sacrificar? Sim, mas compreendo o que estaria a sacrificar se permanecesse em silêncio, e isso importa mais. Depois de desligar, Ethan verificou as suas mensagens. Uma da Clara. És patético. Uma da mãe. Destruíste tudo o que construí para ti. E uma da Amara.
O Daniel quer que saibas que viu o teu vídeo comigo. Ele diz que foste corajoso. Tem orgulho em ti. Ethan olhou para aquela mensagem por muito tempo. Depois respondeu: Obrigado por me dares esta oportunidade. Não a vou desperdiçar. A resposta dela chegou rapidamente. Acredito em ti. 3 palavras, simples, diretas, mas significavam tudo. Na manhã seguinte, Ethan foi chamado à reunião de sócios. 5 homens estavam sentados à volta da mesa de conferências, com os rostos severos. Richard estava sentado ao lado, com um ar desconfortável. Senhor Caldwell, começou Harrison, o sócio-gerente, o seu vídeo criou uma situação bastante complicada. Compreendo. Compreende? Recebemos dezenas de chamadas. Alguns clientes estão a retirar os seus negócios. Outros estão a aplaudir a sua honestidade. É o caos. Peço desculpa pela perturbação na empresa. Temos discutido o seu futuro aqui. Harrison olhou para os outros sócios. Dadas as circunstâncias, achamos que é melhor que se afaste dos seus projetos atuais. A mandíbula de Ethan apertou-se. Estão a despedir-me? Estamos a sugerir uma licença sem vencimento. Tempo para a situação acalmar. Uma licença sem vencimento forçada. Se é assim que o quer ver, Richard interveio. Isso não é justo. O Ethan é um dos nossos melhores arquitetos. Uma situação pessoal não devia... Não é apenas uma situação pessoal quando afeta o nosso negócio, interrompeu outro sócio. Temos uma reputação a manter. Ethan levantou-se. Então vou facilitar-vos a vida. Demito-me. Ethan, não, começou Richard. Está tudo bem. Ethan olhou para Harrison. Não serei a razão para esta empresa perder negócios, mas também não vou trabalhar num sítio que me peça para esconder quem sou ou ter vergonha do meu filho. Está a cometer um erro, disse Harrison. Talvez, mas é o meu erro para cometer. Ethan saiu da sala de conferências do edifício e não olhou para trás. As suas mãos tremiam, o coração batia forte. Acabava de abandonar a sua carreira, a sua sociedade, tudo pelo que tinha trabalhado, mas sentia-se mais leve do que em anos. O telemóvel tocou. Amara. Olá, atendeu ele. Aconteceu alguma coisa? Pareces estressado. Acabei de me despedir. O quê? Ethan. Está tudo bem. Eles iam empurrar-me para fora de qualquer maneira. Desta forma, saí pelos meus próprios termos. Ela ficou em silêncio por um momento. O que vais fazer? Ainda não sei. Hei de arranjar alguma coisa. Tenho algumas poupanças. Vou ficar bem. Tens a certeza? Não. Mas tenho a certeza de que fiz a coisa certa. Ele respirou fundo. O Daniel está por aí? Ele está na escola. Por quê? Queria contar-lhe o que aconteceu. Quero ser honesto com ele sobre tudo. Ele iria gostar. A voz dela suavizou-se. Ethan, lamento pelo teu emprego. Sei que não foi fácil. Foi mais fácil do que pensei. Acontece que algumas coisas importam mais do que o dinheiro. Como o quê? Como ser capaz de olhar o meu filho nos olhos. Como merecer a segunda oportunidade que me deste. Ela ficou em silêncio novamente. E ele quase podia ouvi-la a pensar. Tens planos para esta tarde? Já não. Passa pela boutique por volta das 3. Precisava de ajuda para mover uns móveis de exposição. E talvez possamos conversar. Sobre o quê? Sobre o que acontece a seguir para todos nós. Depois de desligarem, Ethan sentou-se no carro por muito tempo. Acabara de implodir a sua vida. Sem emprego, sem noiva, mal falava com a mãe. Tudo o que tinha construído desaparecera. Mas ele tinha algo que nunca tivera antes. Ele tinha a verdade. E tinha a oportunidade de ser o pai que Daniel merecia. Isso era suficiente. Por agora, isso era mais do que suficiente. A boutique estava movimentada quando Ethan chegou. Clientes percorriam prateleiras de roupa elegante, enquanto música suave tocava ao fundo. Amara estava perto da caixa registradora, a ajudar uma mulher a decidir entre 2 vestidos. Ela levantou os olhos quando a campainha tocou, cruzou o olhar com ele e acenou na direção da sala dos fundos. Ethan esperou observando-a trabalhar. Ela era paciente com a cliente, oferecendo opiniões honestas sem ser insistente. Quando a mulher finalmente decidiu pelos 2 vestidos, Amara embrulhou-os cuidadosamente, conversando sobre um evento próximo. Era claro que ela tinha construído algo real ali, algo que importava. Desculpa por isso, disse Amara quando a cliente saiu. A senhora Peterson nunca consegue decidir-se, mas é leal. Ela gesticulou para trás. Os móveis estão por aqui.
A arrecadação estava organizada, mas apertada, com várias peças de exposição que precisavam de ser movidas para o piso principal. Ethan arregaçou as mangas e pôs-se a trabalhar. Levantaram uma cômoda antiga juntos, manobrando-a cuidadosamente pela porta. Um pouco para a minha esquerda, Amara indicou. Aí, perfeito. Trabalharam num silêncio confortável por algum tempo, movendo peças e rearranjando o espaço. Sentiu-se bem usar as mãos para algo simples e produtivo, sem políticas corporativas, sem exigências de clientes, apenas trabalho físico com um propósito claro. Então, disse Amara enquanto posicionava um espelho. Arquiteto desempregado. Isso é novo. Tecnicamente sou um arquiteto freelancer agora, sou a melhor. Ela sorriu ligeiramente. Paga melhor? Ainda não, mas tenho poupanças suficientes para durar alguns meses e já estou a receber chamadas de empresas mais pequenas interessadas em contratar-me. A sério? Mesmo depois de tudo? Algumas pessoas gostaram do que disse. Chamaram-lhe autêntico. Ele encolheu os ombros. Outros acham que sou tóxico. É um misto de tudo. Tamara sentou-se na cômoda que acabavam de mover observando-o. Como te sentes em relação a isso? A sério? Ethan ponderou a pergunta. Assustado, aliviado, livre, de alguma forma. Passei tanto tempo a construir esta imagem de quem eu devia ser. Agora que se foi, posso descobrir quem realmente sou. E quem é esse? Ainda não sei. Mas quero ser alguém de quem o Daniel se possa orgulhar. Alguém a quem tu não te arrependas de ter dado uma segunda oportunidade. Ela desviou o olhar à expressão complicada. Ethan, sobre isso, precisamos de estabelecer algumas regras. Está bem. Tens estado bem com o Daniel, muito bem, mas isto não pode ser apenas sobre grandes gestos e vídeos dramáticos. Tem de ser consistente, aborrecido até. Idas e vindas da escola, ajuda com os trabalhos de casa e garantir que ele come os vegetais. Eu quero tudo isso. Queres? Porque não é glamouroso. Não vai curar a tua culpa nem fazer-te sentir melhor contigo mesmo. É apenas a vida. A confusão cotidiana, exaustiva e bonita de criar um filho. Eu sei que não mereço esta oportunidade, disse Ethan calmamente. Sei que cada dia que passo com ele é um presente que me estás a dar. Mas juro-te, Amara, não estou a fazer isto para me sentir melhor comigo mesmo. Estou a fazê-lo porque ele é o meu filho. E eu amo-o. Mal o conheces. Eu sei, mas quero. Quero saber a cor preferida dele e o que o faz rir e do que ele tem medo. Quero estar lá quando ele precisar de mim e mesmo quando não precisar. Quero ser o pai dele, não apenas no nome, mas em todos os sentidos que importam. Amara ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz era suave. A cor preferida dele é o laranja. Ele ri-se de vozes tolas e piadas péssimas. Ele tem medo de trovoadas, mas tenta ser corajoso em relação a isso. Gosta de desenhar e construir coisas e fazer perguntas sobre tudo. Laranja. Ethan repetiu, memorizando. Ele também é teimoso e não gosta de admitir quando está errado. Isso herdou de nós os dois. Ela sorriu tristemente. Ele é um miúdo tão bom, Ethan. Mesmo sem ti, ele é bom. Mas ele pergunta por ti às vezes. Pergunta como és, se pensas nele. Eu sempre lhe disse que sim, que pensavas nele, embora não soubesse se isso era verdade. Era verdade. Todos os dias. Então, por que não voltaste mais cedo? A pergunta pairou no ar entre eles. Ethan respirou fundo. Porque me convenci de que estariam melhor sem mim. Que o Daniel estaria melhor sem pai do que com um pai como eu. Eu dizia a mim mesmo que estava a ser nobre ao manter-me afastado, mas na verdade estava apenas com medo. Medo que me rejeitasses. Medo de falhar. Medo do que me custaria fazer o que era certo. E agora? Agora, ainda estou com medo, mas tenho mais medo de perder a vida dele do que de qualquer outra coisa. Amara deslizou do toucador e caminhou até a janela. Lá fora, as pessoas passavam no passeio vivendo as suas vidas normais. Depois de teres partido, fiquei tão zangada. Não apenas magoada, zangada. Desisti de tanto por ti. Mantive o nosso casamento em segredo. Lidei com a frieza da tua mãe. Tentei ser paciente enquanto encontravas o momento certo para contar às pessoas. E quando mais precisei de ti, desapareceste. Lamento. Eu sei que sim, mas desculpas não mudam o que aconteceu. Desculpas não me devolvem aquelas noites em que estive sozinha e assustada a perguntar-me como faria isto por mim.
Desculpas não substituem o pai de que o Daniel precisava quando estava a aprender a andar e eu não tinha ninguém com quem partilhar aquele momento. Ethan sentiu as lágrimas a arder-lhe nos olhos. Tens razão. Não posso mudar nada disso. Não, não podes. Ela virou-se para ele. Mas aqui está o que podes fazer. Podes aparecer. Sempre. Não apenas quando é conveniente ou divertido, mas sobretudo quando é difícil. Podes provar que és diferente agora. Não com palavras, vídeos ou grandes gestos, mas com uma presença consistente e diária. Vou fazê-lo. Prometo. Não prometas. Apenas faz. Ela cruzou os braços. Começando por ires buscar o Daniel à escola amanhã. 15h03. Não te atrases. Estarei lá às 3. E quinta-feira, ele tem consulta no dentista às 4h30. Tenho uma reunião com um cliente que não posso faltar. Eu levo-o. E na próxima semana são as reuniões de pais e encarregados de educação. Devias vir. Estarei lá. Ela estudou o rosto dele à procura de falhas na sua resolução. Vai ser assim, Ethan. Não passeios românticos na praia, mas consultas no dentista e reuniões escolares e 1 milhão de pequenos momentos que se somam ao que é ser pai. Eu entendo. Espero que sim, porque levei a sério o que disse antes. Se o magoares outra vez, acabou. Não há mais oportunidades. Não o vou magoar. Não te vou magoar. Algo cintilou na sua expressão. Isto não é sobre mim, não é? Pelo menos em parte. O que tivemos acabou, Ethan. Estou a dar-te acesso ao Daniel, não a mim. As palavras picaram, mas ele assentiu. Eu sei, e estou grato por isso. Por qualquer parte da vida dele que me deixes partilhar. A campainha por cima da porta tocou. Um cliente entrou e a expressão profissional de Amara voltou. Preciso de voltar ao trabalho. A mesma mobília amanhã? Estarei cá. Ao sair, Ethan cruzou-se com o tio Ray no passeio. O homem mais velho carregava um saco de compras e acenou em cumprimento. Senhor Caldwell. Ethan, por favor. Ray estudou-o com aqueles olhos penetrantes e gentis. Soube que deixaste o teu emprego. As notícias correm depressa. Comunidade pequena. As pessoas falam. Ray ajeitou os seus sacos de compras. A Amara e o Daniel estão bem? Acho que sim. Espero que sim. Bom, é isso que importa. Ray começou a passar, depois parou. Sabes qual é a parte mais difícil de ser pai? Qual? Aparecer quando não te apetece, quando estás cansado ou frustrado, ou preferias estar noutro sítio qualquer. É aí que mais importa. Ele encontrou os olhos de Ethan. Achas que consegues fazer isso? Vou tentar. Tentar é um começo, mas aquele miúdo precisa de mais do que tentar. Precisa de certeza. Precisa de saber que estarás lá. Aconteça o que acontecer. Estarei. Ray assentiu lentamente. Veremos. Espero que o digas a sério, pelo bem dele. Ele afastou-se, deixando Ethan de pé no passeio. Naquela noite, a mãe de Ethan finalmente o encurralou. Apareceu no apartamento dele sem avisar, vestida impecavelmente como sempre, o rosto contraído por uma raiva contida. Precisamos de falar, disse Margaret, passando por ele para dentro do apartamento. Olá, mãe. Entra. Ela ignorou o sarcasmo e virou-se para ele. Tens alguma ideia do que fizeste? Das chamadas que tenho atendido? Das perguntas que as pessoas estão a fazer? Posso imaginar. Não, não podes. A Linda Morrison ligou-me, para expressar as suas preocupações sobre o teu caráter moral. Os Hendersons desconvidaram-me da sua gala de verão. Estou a ser julgada pelos teus erros. Estão a julgar-te por seres minha mãe? Ou por teres criado um filho que achou aceitável esconder a sua família? Os olhos de Margaret faiscaram. Não te atrevas a pôr a culpa em mim. Por que não? Foste tu que deixaste claro que a Amara não era boa o suficiente, que a cor da pele dela, a sua origem, a sua falta de berço a tornavam inadequada. Eu nunca disse. Não precisaste de o dizer. Apenas deixaste claro que se eu casasse com ela, seria cortado, deserdado, que a reputação da família importava mais do que a minha felicidade. Eu estava a proteger-te. De quê? Do amor? De construir uma vida verdadeira com alguém que realmente se importava comigo? A compostura de Margaret estalou ligeiramente, de cometer um erro que te seguiria para sempre. O único erro que cometi foi ouvir-te. Ela estremeceu como se ele a tivesse agredido. Por um momento pareceu velha e cansada. Depois, a sua postura endireitou-se. Essa criança, o nome dele é Daniel, será sempre uma lembrança do teu mau julgamento. Ele não é uma lembrança de nada.
Ele é um menino de 6 anos que merece um pai. E eu pretendo ser esse pai, quer tu aproves ou não. Se continuares por este caminho, vou cortar-te completamente. Não mais dinheiro da família, não mais contactos, não mais apoio. Eu sei. Estou bem com isso. Margaret olhou para ele fixamente. Estás a falar a sério, completamente. Deitarias tudo a perder por uma criança que mal conheces? Ele é meu filho. E sim, deitaria tudo e mais alguma coisa a perder antes de o abandonar novamente. Ela abanou a cabeça lentamente. Já não te reconheço. Bom, porque não quero ser o homem que me criaste para ser. Quero ser melhor do que isso. O rosto de Margaret endureceu. Então suponho que não temos mais nada a dizer um ao outro. Suponho que não. Ela caminhou até a porta, depois parou com a mão na maçaneta. Sem se virar, disse em voz baixa: Eu amava-te, Ethan. Queria o melhor para ti. Tu querias o que parecia melhor. Há uma diferença. Ela saiu sem mais uma palavra. Ethan ficou de pé no seu apartamento vazio, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Tinha sido essencialmente deserdado, sem rede de segurança, sem apoio familiar, sem herança. Tudo em que ele confiava tinha desaparecido. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Daniel. A mãe diz que me levas à escola amanhã. Podemos ir buscar donuts? Ethan sorriu por entre as lágrimas. Claro que sim. De que tipo gostas? Chocolate com granulado. Perfeito. Passo por ti às 8, mal posso esperar. Adoro-te, pai, Ethan. Olhou fixamente para aquelas últimas 3 palavras. Adoro-te, pai. Tão casual, tão natural, como se o Daniel o dissesse desde sempre. Ele respondeu: Também te adoro, amiguinho. Era a primeira vez que o dizia, e sentiu-se como voltar para casa. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao apartamento de Amara às 7h30, 30 minutos antes. Não conseguiu evitar. Estava demasiado entusiasmado para esperar. O tio Ray abriu a porta com as sobrancelhas levantadas. Estás adiantado, eu sei, desculpa. Posso esperar no carro. Entra. O café está pronto. O apartamento cheirava a pequeno almoço. Daniel estava sentado à mesa, ainda de pijama, a comer cereais enquanto Amara lhe preparava o almoço. Ethan. Daniel saltou a sorrir. Chegaste? Vamos buscar donuts? Depois de te deixarmos na escola, pensei que podíamos passar na pastelaria. Espera, disse Amara. Ele precisa de tomar o pequeno almoço antes dos donuts. Estou a comer. Daniel apontou para os seus cereais. Mais 3 colheradas. Depois podes vestir-te. Ethan aceitou uma chávena de café do tio Ray e sentou-se à mesa, enquanto Daniel terminava os seus cereais com uma velocidade exagerada. A rotina matinal era caótica, mas acolhedora. Amara a lembrar o Daniel de lavar os dentes, o tio Ray a ajudá-lo a encontrar a mochila, todos a falarem uns por cima dos outros daquela forma confortável que as famílias fazem. Era isto que Ethan tinha perdido. Não grandes momentos ou marcos, mas isto. O caos comum e bonito de uma quarta-feira de manhã. Ok, estou pronto, Daniel anunciou aparecendo de calças de ganga e uma t-shirt de super-herói. Casaco, disse Amara. Mãe, não está frio. Casaco. Daniel suspirou dramaticamente, mas agarrou o casaco. Abraçou Amara para se despedir, depois o tio Ray, e então pegou na mão de Ethan. Vamos lá. No carro, Daniel tagarelava sem parar sobre a escola, os seus amigos, um projeto que estavam a fazer sobre animais marinhos. Ethan ouvia, fazia perguntas, aprendia os nomes dos colegas e professores do Daniel. Pararam na pastelaria. Daniel encostou o rosto à vitrine de vidro, a ponderar entre donuts de chocolate e de morango. Posso levar os 2? Perguntou esperançoso. Um agora, outro depois da escola? Feito. Sentaram-se numa pequena mesa, Daniel a balançar as pernas e a sujar o nariz com cobertura de chocolate. Outros pais e crianças enchiam a pastelaria, todos a apressarem-se na sua rotina matinal. Algumas pessoas olharam para Ethan, o reconhecimento a brilhar nos olhos. Uma mulher sussurrou ao seu acompanhante, ambos a olhar. Ethan ignorou-os, concentrando-se na história do Daniel sobre um miúdo chamado Marcos, que conseguia arrotar o alfabeto. Isso é nojento, disse Ethan, a rir. Eu sei, é tão fiche. Na escola, outros pais lançavam olhares de surpresa quando Ethan levou Daniel à porta. Professores que tinham visto o vídeo olhavam com curiosidade ou julgamento. Daniel parecia alheio, a acenar aos amigos e a puxar Ethan para a sua sala de aula. Aquela é a minha professora, a senhora Rodrigues, disse Daniel a apontar.
Senhora Rodrigues, este é o meu pai. A senhora Rodrigues era uma jovem com olhos gentis. Ela sorriu calorosamente. É um prazer conhecê-lo, Sr. Caldwell. O Daniel fala de si. Coisas boas, espero. Coisas muito boas. Ele está entusiasmado por ir buscá-lo hoje. Estarei cá às 3. Na verdade, 15h03. A saída demora uns minutos. Às 3, então. Espero. O sorriso da senhora Rodrigues alargou-se. Parece perfeito. Daniel abraçou Ethan para se despedir. Depois correu para a sala de aula. Ethan observou-o partir, com o coração cheio. Ao sair, outra mãe parou-o. Uma mulher da sua idade, com olhos cansados e um sorriso genuíno. Eu só queria dizer, ela começou. Depois hesitou. O que fizeste exigiu coragem. Admitir que estavas errado, reivindicar o teu filho publicamente. O meu ex nunca fez isso. Só queria que soubesses que alguns de nós apreciamos. Obrigado. Ethan conseguiu dizer. O Daniel é um miúdo querido. Ele tem sorte por teres tu a lutar por ele agora. Ela afastou-se antes que Ethan pudesse responder, mas as palavras dela ficaram com ele enquanto conduzia para o seu apartamento. Ele tinha 6 horas, até a hora de ir buscá-lo. 6 horas para descobrir o seu próximo passo profissionalmente, para responder a e-mails, para planear o seu futuro. Em vez disso, ele passou o tempo a pesquisar. O que as crianças de 6 anos precisavam. Marcos de desenvolvimento infantil. Como ajudar com os trabalhos de casa. As melhores atividades familiares na zona. Ele estava a construir um projeto. Não para um edifício desta vez, mas para uma vida. Às 2h30, ele regressou à escola. Estava 45 minutos adiantado, mas não se importou. Sentou-se no carro a observar os pais a chegarem, a ver o ritmo do dia escolar. Às 13h15, as crianças saíram a jorrar do edifício. Daniel avistou o carro de Ethan imediatamente e correu, a mochila a saltar. Vieste? Disse ele a subir para o banco de trás. Claro que vim. Prometi, não prometi? Sim, mas... Daniel apertou o cinto de segurança com cuidado. Às vezes as pessoas prometem, mas não vêm. A forma casual como ele o disse partiu o coração de Ethan. Virei sempre que prometer. Ok? Ok. Daniel sorriu radiante e confiante. Podemos ir buscar o meu outro donut agora? Absolutamente. Mas primeiro, conta-me sobre o teu dia. Enquanto conduziam para a pastelaria, Daniel contou todos os detalhes do seu dia. O que aprenderam na leitura, quem se meteu em sarilhos no recreio, o que iriam almoçar amanhã. Ethan absorveu tudo, guardando estas pequenas peças da vida do seu filho. Isto era o que significava ser pai. Não grandes gestos ou declarações públicas, mas aparecer para os donuts e ouvir histórias sobre o recreio. E Ethan nunca se tinha sentido mais grato por nada na sua vida. 3 semanas passaram num turbilhão de momentos comuns que pareciam extraordinários. Ethan ia buscar o Daniel à escola todos os dias. Aprendeu a preparar almoços com as côdeas cortadas. Dominou a arte das histórias de embalar, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Ajudou com os trabalhos de casa e compareceu aos treinos de futebol e tornou-se um cliente assíduo da loja de donuts. Ele também começou a trabalhar a partir de casa, aceitando pequenos projetos como freelancer. O dinheiro não era muito, mas era suficiente. E mais importante, dava-lhe flexibilidade para estar lá quando o Daniel precisava dele. A reunião de pais e encarregados de educação foi numa quinta-feira à noite. Ethan chegou cedo, nervoso de uma forma que não sentia desde a sua primeira grande apresentação a clientes. Amara apareceu na hora certa, profissional num vestido cor de vinho que ela própria tinha desenhado. Pronto? Ela perguntou. Acho que sim. E se ela disser que ele está com dificuldades e se... Ethan, respira. O Daniel está bem, entraram juntos. A senhora Rodrigues cumprimentou-os calorosamente e tirou a pasta do Daniel. O Daniel é uma alegria de ter na turma, ela começou. Ele é gentil com os outros alunos, participa com entusiasmo, e a sua leitura melhorou significativamente este trimestre. Um alívio inundou Ethan. Isso é ótimo. Ele tem algumas dificuldades com a matemática, continuou a senhora Rodrigues. Nada sério, mas alguma prática extra em casa ajudaria. Posso fazer isso, disse Ethan imediatamente. Sou bom com números. Podia trabalhar com ele algumas vezes por semana. A senhora Rodrigues sorriu. Isso seria maravilhoso. E tenho de dizer, a mudança no Daniel nas últimas semanas tem sido notável. Ele parece mais feliz, mais confiante.
O que quer que estejam a fazer em casa está a resultar. Após a reunião, caminharam para os seus carros no parque de estacionamento. O ar da noite estava fresco, trazendo a maresia do oceano. Isso correu bem, disse Amara. Melhor do que esperava. Ethan destrancou o seu carro, depois parou. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Janta conosco. Nada de especial, apenas pizza ou algo do gênero. O Daniel ia adorar e eu pensei... Ele parou, de repente incerto. Deixa estar. É provavelmente demasiado cedo. Amara olhou para ele demoradamente. Pizza parece bom. Acabaram num pequeno restaurante italiano perto da zona ribeirinha. Daniel estava entusiasmado por ter ambos os pais ali, a tagarelar animadamente sobre o seu dia enquanto esperavam pela comida. E depois, o Marcos tentou trocar a maçã dele pelas minhas bolachas. Mas a mãe faz as melhores bolachas. Por isso eu disse que não, explicou Daniel. Certo, mãe. Certo, querido, Amara disse a sorrir. Podes ensinar o pai a fazê-las, para ele as poder fazer na casa dele também? Amara olhou para Ethan, algo complicado na sua expressão. Talvez um dia. A pizza chegou, e eles comeram enquanto Daniel contava histórias cada vez mais elaboradas. Ethan apanhou-se a observar Amara, a forma como ela ria das piadas do Daniel, a maneira gentil como ela corrigia os seus modos à mesa, o amor evidente em cada olhar para o filho deles. Ela tinha feito isto sozinha durante 6 anos. Construiu uma vida, criou um filho, criou um negócio. Tudo enquanto Ethan se escondia das suas responsabilidades. O quê? Amara perguntou, apanhando-o a olhar. Nada. Apenas... Tu és incrível. É só isso. Ela desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Fiz o que tinha de fazer. Fizeste mais do que isso. Não apenas sobreviveste, prosperaste. E criaste o Daniel para ser gentil, confiante e feliz, mesmo sem mim. Isso não é nada. Podemos não fazer isto aqui? Ela disse em voz baixa. Fazer o quê? Olhar para trás. Insistir no que aconteceu. Prefiro focar-me em seguir em frente. Daniel tinha terminado a sua pizza e estava a desenhar no seu individual de papel com os lápis de cera que a empregada tinha trazido. Desenhou 3 figuras novamente, o seu tema constante. Mas desta vez, estavam juntos à mesa. Olha, somos nós. Daniel ergueu o desenho orgulhosamente. No jantar, como uma verdadeira família. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma verdadeira família, como se fosse isso que estavam a tornar-se. É lindo, querido, Amara disse suavemente. Podemos fazer isto mais vezes? Todos nós juntos? Amara olhou para Ethan, depois de volta para Daniel. Veremos. Isso significa, talvez, Daniel explicou a Ethan seriamente. A mãe diz, veremos, quando está a pensar nisso. Depois do jantar, passearam pela zona ribeirinha. Daniel correu à frente a apontar para barcos e gaivotas. Ethan e Amara caminharam mais devagar, mantendo-o à vista. Ele está feliz, Amara disse. Mais feliz do que o vejo há muito tempo. Por estarmos juntos, por tu estares presente. É o que ele sempre quis em um pai que aparece. Vou continuar a aparecer. Todos os dias. Eu sei. Estou a começar a acreditar nisso. A começar. Ela sorriu ligeiramente. Tem sido consistente durante 3 semanas. Isso é bom. Mas 3 semanas não é uma vida inteira. Veremos como te safas quando ficar mais difícil. Já é difícil. O Daniel teve um pesadelo no último sábado. Ligou-me às 2 da manhã, a chorar. Fui de pijama e fiquei até ele adormecer novamente no sofá. Amara parou de andar. Ele ligou-te? Há problema? Dei-lhe o meu número em caso de emergências. Provavelmente devia ter perguntado primeiro. Não. É bom. Muito bom. Os olhos dela estavam brilhantes, com lágrimas não derramadas. Ele costumava chorar sozinho no quarto até eu o ouvir. O facto de ele ter falado contigo, ele disse que o trovão o assustava. Eu disse-lhe que também tinha medo de trovões quando era pequeno. Falamos sobre como o trovão é apenas barulho, como não nos pode fazer mal. Depois fiz-lhe chocolate quente, provavelmente demasiado chocolate. E vimos desenhos animados até ele ficar com sono. Fizeste-lhe chocolate quente às 2 da manhã? Ele disse que ajuda, não devia ter feito? Ela riu, limpando os olhos. Não, isso é perfeito. É exatamente o que ele precisa. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele. Estás a fazer um bom trabalho, Ethan. Muito bom. Estou a tentar. Eu vejo isso. O tio Ray também vê. Ele disse-me ontem que talvez valha a pena manter-te por perto.
Um grande elogio vindo do tio Ray, o maior. Ele não confia facilmente. Alcançaram Daniel, que estava a atirar migalhas de pão às gaivotas, apesar de um sinal dizer claramente para não o fazer. Daniel Bennett, o que foi que eu disse sobre alimentar os pássaros? Amara chamou. Mas mãe, eles estão com fome. São gaivotas. Estão sempre com fome. Anda, está na hora de ir para casa. Ah, temos de ir? Amanhã à escola. E prometeste que me ajudavas a organizar as minhas amostras de tecido hoje à noite. Daniel animou-se. O pai pode vir ajudar também. Amara hesitou. Ethan podia vê-la a ponderar o pedido, a calcular riscos e limites. Por favor, Daniel acrescentou. Vai ser mais divertido com todos nós. Talvez outra vez, Amara disse gentilmente. O pai tem trabalho para fazer hoje à noite. Na verdade, estou livre, disse Ethan. Depois apanhou o olhar de aviso de Amara. Mas a tua mãe tem razão. Talvez outra vez. Voltaram a pé para o parque de estacionamento. Daniel abraçou Ethan para se despedir, a segurar um pouco mais do que o habitual. Adoro-te, pai, ele disse. Também te adoro, amiguinho. Depois de eles partirem, Ethan ficou sentado no carro por um momento. A noite tinha sido perfeita. Exatamente o tipo de tempo familiar normal com que ele tinha sonhado. Mas Amara tinha razão em manter os limites. Eles ainda não eram uma família. Eram dois pais a aprender a coparentar. Mesmo assim, a forma como ela lhe tinha sorrido por cima da pizza, a forma como ela se tinha emocionado a falar do Daniel, a ligar-lhe, aqueles pequenos momentos deram-lhe esperança. O escândalo ressurgiu numa terça-feira. Clara tinha estado calada durante semanas, mas aparentemente o seu ressentimento tinha estado a fermentar. Ela tinha dado uma entrevista a um blog local de estilo de vida, pintando-se como a vítima do engano de Ethan. Eu não tinha ideia de que ele estava a esconder uma família inteira, disse ela ao entrevistador. Ele mentiu a todos, a mim, aos seus colegas, aos seus amigos. Como se pode confiar em alguém assim? O artigo espalhou-se rapidamente, reacendendo velhas fofocas. Mas pior, alguém tinha vazado fotos do casamento de Ethan e Amara no registro civil 7 anos antes. Fotos que Ethan nem sequer sabia que existiam. De repente, a história ganhou nova vida. Artigos de opinião surgiram online sobre relações interraciais e pressão familiar. Alguns eram de apoio, muitos não, e todos eles mostravam o rosto de Amara sem a sua permissão. A sua boutique recebeu um afluxo de atenção, curiosos e alguns comentários genuinamente desagradáveis nas redes sociais. Alguém deixou uma crítica de uma estrela online, alegando que a qualidade era má, embora claramente nunca tivessem entrado. Ethan descobriu quando a escola do Daniel ligou. Tinha havido um incidente. Crianças a provocar o Daniel sobre os artigos que os pais delas tinham lido, dizendo que o pai dele era um mentiroso. Ethan saiu imediatamente. Quando chegou à escola, encontrou Daniel no gabinete da psicóloga escolar, o rosto manchado de tanto chorar. Olá, amiguinho, disse Ethan, ajoelhando-se. Soube que tiveste um dia difícil. Daniel atirou-se para os braços de Ethan. Eles disseram coisas más. Sobre ti e a mãe. Eu sei. Lamento. Eles disseram que mentiste a toda a gente, que és uma má pessoa. O peito de Ethan doeu. Posso dizer-te uma coisa? Uma coisa verdadeira? Daniel acenou contra o ombro dele. Sim, eu menti. Durante muito tempo, menti porque estava assustado e fraco. E isso foi errado. Mas sabes uma coisa? Eu não estou a mentir mais. E as pessoas que dizem essas coisas não nos conhecem. Não sabem o quanto eu te amo, ou o quão fantástica a tua mãe é, ou a sorte que tenho por ser teu pai. Mas por que é que se importam? Porque algumas pessoas não têm nada melhor para fazer do que julgar os outros. E algumas pessoas... Ele respirou fundo. Algumas pessoas não gostam quando alguém que se parece comigo ama alguém que se parece com a tua mãe. Daniel afastou-se, olhando para Ethan com aqueles olhos demasiado sábios. Porque ela é negra? Sim, porque ela é negra, e eu sou branco. E algumas pessoas acham que isso importa. Isso é estúpido. Tens toda a razão. É estúpido. Mas é real, e às vezes as pessoas vão dizer coisas. E isso não é justo para ti. O que devo fazer quando disserem coisas? Lembras-te que és amado. Por mim, pela tua mãe, pelo tio Ray. Lembras-te que as pessoas que realmente nos conhecem, que realmente importam, sabem a verdade, e afastas-te das pessoas que querem magoar-te com as suas palavras. Daniel pensou nisso.
Posso dar-lhes um murro? Não, disse Ethan, a reprimir um sorriso. Definitivamente nada de murros. Nem um bocadinho? Nem um bocadinho. Mas podes dizer a um professor, e podes ligar-me sempre que precisares. Sentaram-se juntos no gabinete do psicólogo escolar, até Daniel se sentir melhor. Depois, Ethan levou-o para tomar um gelado, mesmo que mal fosse meio-dia. Naquela noite, Ethan foi à boutique da Amara depois do fecho. Ela estava sozinha, sentada à secretária com o portátil aberto, a ler algo no ecrã. Parecia exausta. Viu o artigo, disse Ethan. Claro que viste. Toda a gente viu. Ela fechou o portátil. Estou a receber e-mails de jornalistas a pedir entrevistas, pessoas a mandar-me mensagens nas redes sociais, algumas de apoio, algumas... Ela deixou a frase a meio. Lamento. Isto é culpa minha. É culpa da Clara e de quem quer que tenha divulgado aquelas fotos. Ela esfregou as têmporas. Eu sabia que namorar um tipo branco seria complicado. Eu sabia que a tua família teria problemas, mas nunca imaginei. Ela parou. O quê? Que 7 anos depois ainda estaria a lidar com as consequências de te amar. As palavras atingiram-o em cheio. Arrependes-te? De nós? Amara olhou para ele por um longo momento. Arrependo-me da dor, do esconderijo, da vergonha, da forma como acabou. Mas não me arrependo do Daniel. E não me arrependo de ter acreditado em ti, mesmo quando tu não acreditavas em ti mesmo. Vou resolver isto. Como? Não podes controlar o que as pessoas dizem ou pensam. Não, mas posso deixar claro que qualquer pessoa que vos ataque a ti ou ao Daniel está de vez com a minha amizade, permanentemente. Ethan, tu já deixaste o teu emprego e foste renegado pela tua mãe. O que mais há para sacrificar? Não sei, mas vou descobrir. Ele aproximou-se. Não vou deixar que vos magoem a ti ou ao Daniel. Nunca mais. Ela levantou-se de frente para ele. Não somos frágeis, Ethan. O Daniel e eu lidamos com racismo e julgamento a vida toda dele. Estamos habituados. Não deviam ter de estar habituados. Mas estamos. E tu a correres para nos defender publicamente pode fazer-te sentir melhor, mas não nos ajuda necessariamente. A voz dela era suave, mas firme. O que ajuda é tu seres constante, estares lá para o Daniel quando as crianças são más na escola, apoiares o meu negócio sem fazeres disso algo sobre ti, entenderes que isto não é algo que possas resolver com um grande gesto. Ethan sentiu a frustração a crescer no peito. Ele queria fazer algo, lutar, protegê-los, mas ela tinha razão. Aquilo não era sobre ele. Está bem, disse ele baixinho. O que precisas de mim? Apenas o que tens feito. Aparece, sê presente. Ama o nosso filho. Ela fez uma pausa. E talvez parares de carregar tanta culpa. Não é produtivo. Como não hei de sentir culpa? Tudo o que estás a enfrentar é por causa das escolhas que fiz. Escolhas que fizemos. Eu escolhi casar contigo. Eu escolhi ter o Daniel. Eu escolhi voltar para cá. Ela tocou-lhe no braço levemente. E estou a escolher deixar-te voltar para as nossas vidas. Por isso, para de te castigares e começa a ser o pai de que ele precisa. Essa é a melhor coisa que podes fazer. A mão dela no braço dele era quente, reconfortante. Por um momento ficaram próximos, o espaço entre eles carregado de tudo o que não fora dito. Então, Amara recuou. Devo ir para casa. O tio Ray está a tomar conta do Daniel, mas ele tem planos para hoje à noite. Posso acompanhar-te até ao carro? Estou estacionada mesmo cá fora. Mesmo assim, ela sorriu ligeiramente. Está bem. Saíram juntos. A rua estava tranquila, as lojas a fecharem para a noite. Amara destrancou o carro, depois virou-se para ele. Obrigada, disse ela, por teres lidado com as coisas na escola hoje, por teres estado lá quando o Daniel precisou de ti. Esse é o meu trabalho agora. Eu sei, mas ainda significa algo. Para nós dois. Ela entrou no carro e afastou-se, deixando Ethan na calçada. As luzes da boutique ainda estavam acesas, lançando um brilho acolhedor pela janela. Ele podia ver os designs da Amara em exposição, cada peça um testemunho do seu talento e resiliência. Ela tinha construído aquela vida sem ele, e de alguma forma, incrivelmente, ela estava a deixá-lo entrar novamente. Ele não desperdiçaria aquela oportunidade. Nunca mais. 2 semanas depois, Ethan estava no seu apartamento a trabalhar quando a campainha tocou. Abriu a porta e encontrou a mãe ali, parecendo mais velha e menos composta do que ele alguma vez a vira.
Mãe, posso entrar? Ele afastou-se, demasiado surpreendido para recusar. Margaret entrou lentamente, olhando para o seu apartamento modesto, com uma expressão ilegível. Não estou aqui para discutir, disse ela baixinho. Estou aqui porque estive a pensar. No que disseste. No tipo de homem que eu te criei para ser. Ethan esperou. Vi o teu vídeo. Aquele onde admitiste tudo. Ela sentou-se cuidadosamente no sofá dele. No início fiquei furiosa, envergonhada, mas depois voltei a vê-lo. E outra vez. E percebi algo. O quê? Foste mais corajoso em 3 minutos do que eu em 60 anos. A voz dela falhou ligeiramente. Passei a minha vida inteira a preocupar-me com o que os outros pensam, a construir uma reputação, a manter as aparências. E ao fazê-lo, ensinei-te que a imagem importa mais do que a verdade, que encaixar importa mais do que ser autêntico. Mãe, deixa-me acabar, por favor. Ela respirou fundo. Quando casaste com a Amara, fiquei horrorizada. Não por quem ela era como pessoa. Nunca lhe dei sequer uma oportunidade para me mostrar isso. Fiquei horrorizada por causa do que as pessoas diriam, de como pareceria, e forcei-te a esconder e depois a acabar. Fiz-te escolher entre a tua família e a tua integridade. Eu fiz as minhas próprias escolhas. Sim, mas eu influenciei-as fortemente. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos. E lamento. Lamento profundamente por te ter feito sentir que o amor era algo de que te devias envergonhar. Ethan sentou-se, atordoado. A mãe nunca pedia desculpa. Nunca admitia fraqueza. Quero conhecê-lo, continuou Margaret. O teu filho, o Daniel, se isso for algo que permitas. Por que agora? Porque estou cansada. Cansada de estar zangada, amargurada e sozinha. Porque perdi o meu filho a tentar preservar uma reputação que na verdade não significa nada. E por quê? Ela fez uma pausa. Porque eu vi, no supermercado na semana passada. Ele estava com a Amara, a ajudá-la nas compras. Estava a rir, a escolher cereais, apenas a ser uma criança. E parecia tanto contigo na idade dele. Viste-nos. Escondi-me atrás de um expositor como uma cobarde. Mas observei. E vi a forma como a Amara falava com ele. Paciente, amorosa, firme quando necessário. É claramente uma boa mãe. E ele é claramente uma boa criança. E percebi que estava errada em tudo. Ethan não sabia o que dizer. Parte dele queria estar zangado para proteger Daniel e Amara da mulher que causara tanta dor. Mas outra parte lembrava-se que aquela ainda era a sua mãe. Ainda era a mulher que o criara, por mais falhos que tivessem sido os seus métodos. Eu não posso prometer nada, disse ele lentamente. O Daniel e a Amara vêm em primeiro lugar. Se eles não se sentirem confortáveis contigo a conhecê-lo, então não vai acontecer. Eu compreendo. E se alguma vez, disseres ou fizeres algo que faça o Daniel sentir-se inferior, ou que magoe a Amara, acabou. Permanentemente. Eu também compreendo isso. Vou falar com a Amara, ver o que ela pensa. Margaret acenou, levantando-se lentamente. Eu sei que não mereço esta oportunidade, mas estou grata por estares sequer a considerar. Depois de ela partir, Ethan sentou-se no seu apartamento por muito tempo, a processar. Depois ligou a Amara. Olá, ela atendeu. Está tudo bem? A minha mãe acabou de vir cá. Ela quer conhecer o Daniel. Silêncio do outro lado. Depois, uau, sim. Ela pediu desculpa. Realmente pediu desculpa por tudo. Disse que estava errada. Como te sentes em relação a isso? Não sei. Confuso. Cético. Esperançoso, talvez? E o que lhe disseste? Que falaria contigo que o bem-estar do Daniel vem em primeiro lugar? Amara ficou em silêncio por um momento. O que o Daniel sabe sobre ela? Não muito. Apenas que é a minha mãe e que não estamos a falar agora. Ele perguntou sobre ela? Uma vez. Perguntou se tinha avós. Disse-lhe que sim, mas que não éramos próximos. O que achas que devemos fazer? O facto de ela ter dito nós não passou despercebido a Ethan. Eu acho que as pessoas merecem oportunidades. Deus sabe que eu não merecia a oportunidade que me deste, mas talvez seja assim que a graça funciona. Tu dás mesmo quando não é merecida. Graça. Amara repetiu suavemente. O tio Ray iria gostar dessa resposta. Então o que achas? Acho que falamos com o Daniel primeiro. Perguntamos se ele quer conhecer a avó. E se ele quiser, estabelecemos limites muito claros. E se ela os ultrapassar uma única vez,
Acabou. Eu já lhe disse isso. Está bem, então. Falamos com o Daniel este fim de semana. Vemos como ele se sente. Obrigado, Amara, por considerares isto. Não me agradeças ainda. Não decidi se estou a ser graciosa ou insana. Ele conseguiu ouvir o sorriso na voz dela. Talvez ambos? Provavelmente ambos. Sábado à tarde sentaram Daniel e explicaram com cuidado. Ele ouviu em silêncio, com o rosto sério. Ela é simpática? Perguntou. Pode ser, disse Ethan honestamente. Mas ela cometeu alguns erros quando eu era mais novo. Ela está a tentar fazer melhor agora. Como tu fizeste quando voltaste? Sim, assim mesmo. Daniel pensou nisso. Ela será má para a mãe? Não, disse Ethan firmemente. Não vou deixar que isso aconteça. Ela vai achar que eu não sou bom o suficiente porque sou mestiço? A pergunta foi tão direta, tão natural, que os dois adultos congelaram. Amara recuperou primeiro. Meu amor, onde ouviste isso? Miúdos na escola. Disseram coisas sobre miúdos mestiços. Disseram que algumas pessoas não gostam de nós. A mandíbula de Amara apertou-se. Esses miúdos estão errados. Tu não és mestiço como se fosse algo mau. És perfeito, exatamente como és. Eu sei, disse Daniel simplesmente. Mas ela vai pensar isso? Ethan ajoelhou-se em frente ao filho. Se ela o fizer, se ela disser ou fizer algo que te deixe desconfortável, dizes-me imediatamente. E nunca mais terás de a ver. Está bem? Está bem. Então queres conhecê-la? É completamente a tua escolha. Daniel olhou para Amara. O que achas, mãe? Eu acho, disse Amara cuidadosamente, que toda a gente merece uma oportunidade para fazer melhor. E acho que és inteligente o suficiente para saber se alguém está a ser genuíno ou não. Mas cabe a ti, meu amor. Daniel acenou lentamente. Quero conhecê-la, mas só por um bocadinho primeiro, como um teste. Isso é muito sábio, disse Ethan, o orgulho a encher-lhe o peito. Combinaram para a semana seguinte, domingo à tarde no parque. Território neutro, tempo limitado, baixa pressão. Margaret chegou exatamente a tempo, vestida mais casualmente do que Ethan alguma vez a vira. Ela trazia um pequeno saco de presente e parecia genuinamente nervosa. Daniel estava entre os pais a observá-la aproximar-se. Olá, Daniel, disse Margaret suavemente. Eu sou a tua avó. Olá, disse Daniel cautelosamente. Trouxe-te algo. Um livro sobre arquitetura, já que o teu pai me diz que gostas de construir coisas. Daniel pegou no saco com cuidado, tirando um livro lindamente ilustrado sobre edifícios famosos pelo mundo. Obrigado, disse ele educadamente. De nada. Margaret olhou para Amara. Senhora Bennet, devo-lhe um pedido de desculpas. Vários, na verdade. Fui indelicada consigo há anos e fiz suposições sobre si que estavam erradas e eram preconceituosas. Lamento. Amara observou-a por um longo momento. Agradeço isso. Não espero perdão, mas espero que, com o tempo, eu possa mostrar-lhe, e ao Daniel, que estou a tentar ser melhor. As ações falam mais alto do que as palavras, disse Amara baixinho. Eu sei. É por isso que estou aqui. Eles passearam pelo parque, Margaret fazendo perguntas a Daniel sobre a escola e os seus interesses. Ela não insistiu, não tentou demasiado, apenas ouviu. A certa altura, Daniel mostrou-lhe o livro de arquitetura, apontando edifícios que reconhecia. O pai diz que um dia me pode mostrar como projetar edifícios. Ele é muito talentoso, disse Margaret. Terias sorte em aprender com ele. Eu sei, ele é o melhor pai. Ethan viu os olhos da mãe encherem-se de lágrimas. Ela piscou rapidamente para as afastar. Após 30 minutos, Amara disse que era hora de ir. Daniel abraçou Ethan para se despedir, depois surpreendeu a todos ao estender a mão a Margaret. Foi bom conhecê-la, disse ele formalmente. Foi uma honra conhecê-lo, respondeu Margaret, apertando-lhe a mão gentilmente. Enquanto voltavam para os seus carros, Daniel entre os pais, ele olhou para Amara. Ela não foi má, disse. Não, não foi. Isso significa que ela pode vir outra vez? Talvez. Se todos se sentirem confortáveis com isso. Eu acho que me sinto confortável. E tu, mãe? Amara olhou para trás, para Margaret, que caminhava lentamente para o seu carro, parecendo mais pequena e mais velha do que antes. Sim, meu amor, disse Amara suavemente. Eu acho que me sinto confortável. Naquela noite, Ethan recebeu uma mensagem da mãe. Obrigada. Pela oportunidade. Não a vou desperdiçar.
Era a mesma promessa que Ethan fizera a Amara meses antes, e ele estava finalmente a cumpri-la. Talvez a mãe dele também conseguisse. 3 meses depois, numa quente noite de sábado, Amara convidou Ethan para jantar no seu apartamento. Não para o Daniel. Ele estava a passar a noite na casa do tio Ray. Apenas os dois. Ethan chegou com flores, nervoso de uma forma que não sentia desde o primeiro encontro anos antes. Entra, disse Amara, pegando nas flores com um pequeno sorriso. São lindas. O apartamento cheirava maravilhosamente. Ela tinha cozinhado, cozinha de verdade, não comida para fora, e posto a mesa com velas. Qual é a ocasião? Perguntou Ethan. Nenhuma ocasião. Apenas pensei que devíamos conversar. Conversar a sério, sem o Daniel por perto. Sentaram-se para jantar. Amara tinha feito um frango condimentado à maneira da avó dela, com arroz e feijão. Estava delicioso, e Ethan disse-lhe isso. Estive a pensar, disse Amara enquanto comiam, em nós, no que estamos a fazer aqui. O coração de Ethan começou a bater mais rápido. Está bem. Tu tens sido consistente, há meses, aparecendo para o Daniel, sendo paciente comigo, até a fazer com que a tua mãe nos trate com respeito. Isso não é pouco. Eu disse a sério. Não vou falhar com ele de novo. Eu sei. Eu acredito em ti agora. Ela pousou o garfo. Mas aqui está a minha pergunta. O que queres que isto seja? A longo prazo? O que queres dizer? Somos copais que coordenam horários, amigos a criar um filho juntos? Ou... Ela fez uma pausa. Ou algo mais? Ethan escolheu as palavras cuidadosamente. Eu quero o que for confortável para ti. O Daniel vem em primeiro lugar sempre. Se isso significa que somos apenas copais, eu consigo viver com isso. Mas se me estás a perguntar o que eu quero, estou a perguntar. Eu quero mais. Quero ser uma família de novo. Nós os três. Não porque me sinta culpado ou porque esteja a tentar recapturar o passado, mas porque te amo, Amara. Nunca deixei de te amar. Ela olhou para o prato. O amor nem sempre é suficiente. Eu sei. Mas amor mais ação, amor mais consistência, amor mais respeito. Talvez isso seja suficiente. Talvez seja nisso que construímos. E se eu não estiver pronta? Então, eu espero, pelo tempo que for preciso. Ela olhou para ele com os olhos brilhantes. E se eu te magoar? E se eu não conseguir perdoar completamente? E se houver dias em que olhe para ti e ainda veja o homem que partiu? Então superamos isso, juntos. Não tenho medo da tua raiva ou da tua dor. Só tenho medo de vos perder a ti e ao Daniel novamente. Amara levantou-se e foi até a janela. Ethan esperou, dando-lhe espaço. Finalmente ela virou-se. Eu amo-te. Às vezes não quero. Seria mais fácil não o fazer. Mas amo. Ethan levantou-se lentamente. Posso... Ele gesticulou em direção a ela. Ela acenou. Ele atravessou a sala e pegou nas mãos dela gentilmente. Eu sei que não mereço esta oportunidade. Eu sei que te magoei de formas que nunca poderei compensar totalmente. Mas se me deixares, passarei o resto da minha vida a tentar. Não por culpa ou obrigação, mas porque és a melhor pessoa que alguma vez conheci. E quero ser digno de ti. Não tens de ser digno. Apenas tens de ser real. Eu consigo fazer isso. Ela sorriu entre as lágrimas. Sem mais esconderijos? Sem mais vergonha? Nunca mais. Sem fugir quando as coisas ficarem difíceis? Acabei de fugir. Ela apertou as mãos dele. Está bem, então. Vamos tentar. Devagar. Com cuidado. Mas vamos tentar. Ele puxou-a para os braços, segurando-a perto. Ela encaixava-se nele perfeitamente, como regressar à casa depois de uma longa viagem. Obrigada, sussurrou ele no cabelo dela. Não me agradeças. Apenas não estragues isto. Não vou. Prometo. Ficaram ali por muito tempo, abraçados enquanto as velas ardiam até ao fim e a comida arrefecia. Lá fora, a cidade seguia os seus ritmos normais. Mas dentro daquele pequeno apartamento, 2 pessoas estavam a construir algo novo das cinzas do que tinham perdido. Não era perfeito. Haveria dias difíceis pela frente, conversas complicadas, momentos de dúvida, mas iriam enfrentá-los juntos. E isso fazia toda a diferença. 6 meses depois, Ethan e Amara estavam numa praia tranquila ao pôr do sol. Daniel corria pela beira da água, a perseguir ondas e a apanhar conchas. O tio Ray estava sentado numa cadeira dobrável, a observar o seu sobrinho neto com um sorriso orgulhoso. Margaret estava por perto,
mais relaxada do que Ethan alguma vez a vira, a rir de algo que Ray disse. Um pequeno grupo de amigos próximos rodeava-os. A senhora Rodrigues da escola do Daniel, algumas clientes da boutique da Amara que se tinham tornado amigas. Richard, da antiga empresa de Ethan, que tinha saído para iniciar a sua própria empresa e trouxera Ethan como sócio. A ministra, uma mulher afável da igreja do tio Ray, sorriu para eles. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar o amor. Não o amor perfeito, mas o amor real. O amor que tropeça, cai e se levanta. O amor que escolhe a graça em vez da amargura, a esperança em vez do medo. Daniel veio a correr, com areia nos pés. Já está na hora? Quase, meu amor, disse Amara, endireitando-lhe a gola. Eu é que seguro as alianças, certo? Certo, confirmou Ethan. Fixe. Daniel correu de volta para a água, gritando para o tio Ray sobre um caranguejo que tinha encontrado. A cerimônia foi simples, sem decorações elaboradas, sem centenas de convidados. Apenas as pessoas que importavam a testemunhar uma segunda oportunidade. Quando chegou a hora dos votos, Ethan falou diretamente para Amara. Prometo aparecer. Todos os dias, de todas as formas. Prometo ser honesto, mesmo quando for difícil. Prometo amar-te, não apesar do nosso passado, mas por causa de tudo o que superamos. Prometo ser o homem que tu e o Daniel merecem. A voz de Amara era firme, mas cheia de emoção. Prometo confiar-te o meu coração novamente, dar-nos uma oportunidade real. Prometo construir um futuro contigo baseado na verdade, não em segredos. Prometo amar-te com olhos abertos e um coração aberto. E prometo que a nossa família, complicada, imperfeita e linda, virá sempre em primeiro lugar. Daniel trouxe as alianças, caminhando lenta e cuidadosamente, como se estivesse a carregar algo precioso. Porque estava. Quando a ministra os declarou casados, Daniel aplaudiu mais alto do que ninguém. Conseguimos, gritou ele, correndo entre eles. Somos uma família de verdade agora. Ethan e Amara olharam um para o outro e riram. Já eram uma família de verdade há meses. Mas talvez Daniel tivesse razão. Talvez aquilo o tornasse oficial de uma forma que mais nada poderia. Enquanto o sol se punha sobre o oceano, pintando o céu em laranjas e rosas brilhantes, eles caminharam juntos pela praia. Daniel segurava as duas mãos deles, balançando-se entre os pais. Podemos ir tomar um gelado para celebrar? Perguntou Daniel. Absolutamente, disse Ethan. Com um granulado colorido? Com um granulado colorido extra, confirmou Amara. Melhor dia de sempre. Ethan olhou para a sua mulher, e sorriu. Ela sorriu de volta e naquele sorriso estava tudo. Perdão, esperança, amor e a promessa de mais dias comuns, extraordinários por vir. Começaram com segredos e vergonha. Sobreviveram à separação e ao escândalo. Escolheram a graça quando a amargura teria sido mais fácil. E agora, finalmente, estavam em casa. Não porque o passado tivesse sido apagado ou esquecido, mas porque o tinham enfrentado honestamente e decidido construir algo melhor juntos. Daniel saltitou à frente, chamando-os de volta. Venham, a gelataria fecha às 8. Caminharam mais depressa, mãos dadas, seguindo o filho em direção às luzes da vila. Atrás deles, o oceano rolava, constante e eterno, apagando pegadas, mas nunca as memórias do que realmente importava. Família, verdade, amor, segundas oportunidades. Eram estas as coisas pelas quais valia a pena lutar. Eram estas as coisas pelas quais valia a pena regressar à casa. E enquanto caminhavam juntos, 3 figuras de mãos dadas na luz do entardecer estavam finalmente, completamente, maravilhosamente inteiros. Fim.